Fala pessoal, beleza? Vamos fazer uma aula hoje sobre iluminismo, mais precisamente sobre os pensadores iluministas. Prestem atenção aqui na aula, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide, gostaria que vocês acompanhassem através desse slide a aula. Então, nós vamos começar, nós falamos a aula passada sobre o que é iluminismo, seus principais conceitos. Agora vamos falar sobre seus pensadores. Então, nós temos aqui, o primeiro que nós vamos falar é um cara chamado Voltaire. Lembrando que a maioria desses pensadores eram franceses. Nós vamos dividir, então, em algumas correntes. Nós temos a corrente econômica e nós temos também a corrente política do pensamento iluminista. Quais eram as principais críticas iluministas, se vocês puderem lembrar? O Estado absolutista, a Igreja, que centralizava toda a cultura, centralizava naquela época o que eles pensavam sobre educação, eles controlavam, de certa forma, a vida ideológica das pessoas. E o Estado absolutista, com o seu rei, que é uma espécie de encarnação divina, dominava tudo que era político e também econômico, mesmo porque a política da época era chamada, a política econômica da época era chamada de mercantilismo, tá? Então era uma economia totalmente controlada pelo rei absolutista, como já foi explicado em aulas anteriores. Vamos falar então primeiro desse cara aqui, o Voltaire, 1694 a 1778. Segundo ele, todos os homens têm o direito à liberdade, à propriedade e à proteção das leis. Então, ele não era a favor, por exemplo, de uma república, mas ele defendia, sim, uma monarquia esclarecida, uma monarquia culta, tá? Ele vai sofrer muitas perseguições na França por suas críticas, principalmente à Igreja e ao Estado absolutista, tá? O principal livro dele, chamado Cartas Inglesas, que sistematizava suas ideias. Então, Voltaire é um intelectual da época que vai dirigir suas críticas ao Estado absolutista e à Igreja. Outro que é muito importante que a gente trate é o Montesquieu, 1689 a 1755. Ele foi um crítico do costume francês, tá? Mais precisamente, o que é importante dele mesmo ele é o cara que vai dividir os três poderes. Ele vai dirigir a crítica dele ao Estado absolutista, que toda vez que alguém canaliza o poder, tende a ser tirano, tende a fazer coisas erradas. Então, a sociedade é mais justa a partir do momento que ninguém tem poderes totais. A sociedade é dividida em poderes, mais precisamente em três poderes, como o Brasil, a República Brasileira é hoje dividida. O poder executivo, que é aquele que executa as leis, que faz as leis funcionarem, o legislativo, que é aquele que cria as leis, e o judiciário, que é aquele poder que julga as leis. Um cria, um executa, um julga. Nenhum poder é maior que o outro, deixar isso bem claro. E a partir do momento que você defende que um desses poderes seja tirado, que um desses poderes seja extinto, você vai ter um Estado tirânico, entenderam? Por isso que é bobeira e fala muita besteira o cara que fica falando que tem que fechar determinado poder. Qualquer poder que você fecha, você está defendendo um Estado tirânico, uma ditadura, entendeu? E que é exatamente contra aquilo que Montesquieu falava. Então vamos colocar aqui, ó, defendia que as formas de governo devem variar de acordo com as condições de cada país, para evitar o despotismo. E dividir os poderes, como eu disse há pouco, tá? Outro teórico iluminista, esse muito ligado ao humanismo, é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, ele foi um filósofo de origem humilde, mas as críticas dele são em relação à propriedade privada. Ele acredita que a desigualdade começou a partir do momento em que ocorreu a existência da propriedade privada. Alguém pegou a terra e falou, essa parte da terra é minha. Chegou nesse momento, a desigualdade começou a acontecer, entendeu? Ele escreveu um livro muito importante, chamado Contrato Social. Lembrando que todos eles, viu? Tem livros que são lidos até os tempos de hoje. Você pode ir em qualquer livraria na internet, os livros deles são atualíssimos, de cada um deles. Eles estão escrevendo isso lá no século XVIII, mas os livros dele hoje ainda são clássicos,
de obras que a gente lê na faculdade e não só. É quase uma leitura obrigatória para quem realmente pretende ser humanista. Então, ele acreditava, então, que para acabar com a desigualdade é preciso ter um contrato social. O que é esse contrato social? Esse contrato social em que prevalecia a vontade da maioria. Vocês já ouviram falar isso, né? Hoje em dia a gente chama isso de democracia, isso mesmo. Então, lá na Grécia Antiga eles pensaram, só que a gente viu também lá no 6º ano que a democracia grega não era tão democrática assim, apesar de partir de uma ideia de democracia. E o Rousseau é o cara que está falando, peraí, a gente precisa de um contrato social, uma constituição, um código de leis, um contrato social que não verbal, se for necessário, que a gente tem com a nossa família, que a gente tem com o nosso grupo de convívio. E esse contrato social, se ele é quebrado, a gente está entrando num negócio chamado barbárie, que é o caos. Você não tem mais harmonia, você tem o caos, é um matando o outro. Então, toda vez que falta um contrato social, toda vez que esse contrato social é quebrado, ou seja, toda vez que a Constituição é quebrada, toda vez que esse contrato social entre você e seus amigos são quebrados, você tem a barbárie, ninguém se responsabiliza mais por nada, não existe mais limite da maldade humana. Então, para ele, esse contrato social, prevalecendo a vontade da maioria, tornaria a sociedade mais justa. É legal, vocês vão ver muito isso em filosofia, mas aqui no século XVIII a gente está vendo o nascimento de um pensamento da busca da melhoria para todos, entendeu? Bom, só lembrando também que o Rousseau é um cara muito importante nas revoluções que a gente vai falar. A Revolução Francesa, por exemplo, ela tem muito do Voltaire, ela tem muito do Rousseau, principalmente. Né? Essa ideia de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Não conquista, isso é uma luta contínua, mas nasce ali. A independência dos Estados Unidos é a mesma coisa, você vai ter o dedo de todos esses filósofos iluministas, o pensamento deles nas cartas dos direitos humanos e tudo mais, por isso que é tão importante. Outro filósofo iluminista é o Immanuel Kant. Esse aqui é difícil de ler pra caramba, tá? Ele nasceu na Prússia, atual Alemanha, um pedaço da Alemanha, e era admirador do Rousseau. Em suas obras, ele tenta conciliar o pensamento do John Locke com o idealismo do David Hume. Mas, sinceramente, é difícil. Aqui a leitura dele é bastante difícil. Vamos pegar e entender a ideia clássica. Ele defendia a soberania popular. Ele acreditava que somente os proprietários, quem tinha o proprietário de alguma coisa, era cidadão ativo. E ele achava que a população tinha que ter soberania e liberdade para tomar suas escolhas, tomar suas decisões. Mas isso aqui é bastante difícil de se entender. Mais para frente, quem sabe mais maduro em filosofia, vocês entendam melhor o Immanuel Kant, tá? Lembrando que esses burgueses, eles estão exaltando, eles são do grupo chamado burguesia, que está nascendo ali aquela questão urbana, principalmente na França, e eles estão ligados a esse comércio, essa burguesia francesa. Depois, quando a gente fala de Revolução Francesa, vocês vão entender bem legal como isso vai gerar um estouro, porque a sociedade era dividida em castas. E a burguesia, ela não se enquadrava, ela não se colocava no terceiro estado, que era o estado da miséria. Mas também ela não era considerada segundo estado, ela não era considerada nobreza, entendeu? E exatamente por estar ali nesse meio termo é que ela vai ser revolucionária naquela época. Vamos falar agora da questão econômica, do iluminismo na questão econômica, tá? Houve críticas ao modelo econômico da época, que eu falei para vocês que era o mercantilismo. O mercantilismo extremamente é um Estado totalmente controlado pelo rei absolutista, tá? Então, para eles, isso não podia existir. Deveria ser livre a lei da oferta e da procura. Simples. O que vai pautar o preço de alguma coisa? O preço, quando você tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, o preço daquilo sobe. E ao contrário, quando tiver muita gente querendo vender e quase ninguém querendo comprar, a tendência é que o preço caia. Então, essa lei da oferta e da procura é que deve pautar o preço das coisas e não ditado por um rei ou ditado por uma pessoa, controlado por uma pessoa. Então, seria muito mais justo. Lembrando que eles são burgueses, tá? Seria muito mais justo você
simplesmente controlar a lei da oferta e da procura, criando um contrato social ali entre esses caras, para que eles possam gerar o comércio, segundo eles, de uma forma mais justa. Vamos ver, então, é a partir daí que nasce o conceito que a gente usa de liberalismo econômico, tá? No século XVIII, nasceu na França uma escola chamada fisiocrata. Então, para eles, a produção, que é mineração, agricultura, manufatura, era a única geradora de riqueza. O comércio era estéril, somente transferia mercadorias já prontas de um país para outro. O Estado não deveria intervir na economia, mas permitir a livre atuação das forças do mercado, que é laissez-faire. A ideia é, aqui hoje que eu expliquei para vocês, a lei da oferta e da procura livre, tá? O comércio era estéril, somente porque o comércio só vende, ele não produz nada, somente transferia mercadorias já prontas de um lugar para o outro. Então, para eles, a única forma de riqueza era os bens primários aqui, que é mineração, agricultura, manufatura e extrativismo. Isso é a escola fisiocrata. Então, um Estado deveria dar valor para os seus bens de geração de energia e de comida, manufatura, extrativismo, e não para o comércio, porque o comércio ele só vende aquilo, ele gera o lucro, compra barato e vende caro, gera o lucro em cima da produção desses itens primários, na lógica deles. Isso seria uma escola chamada fisiocrata. Mas com esse cara aqui, o Adam Smith, 1723-1790, você vai ter o que a gente chama de liberalismo clássico, tá? Ele acreditava, defendia o trabalho, não era mais o que é a fonte de riqueza é o trabalho, e não aqueles itens primários. O trabalho é a fonte de riqueza, tá? E aceitava a ideia de que o Estado não deve controlar a economia em hipótese alguma. Tudo um contrato social e a liberdade econômica do laissez-faire, que seria a liberdade econômica em que prevalece a lei da oferta e da procura. Nós temos outros economistas nessa época, que é o Malthus. O Malthus ele vai defender o perigo de um crescimento demográfico, de não ter comida para todo mundo. Ele acredita, ele tem um gráfico que ele fala que a população cresce mais rápido do que a produção de alimentos. Então, ele vai partir de um pressuposto do controle de natalidade. Outro cara importante, de 1806 a 1873, é John Stuart Mill. Ele já estava defendendo a criação de cooperativas e defendia a limitação do crescimento populacional e outras medidas para reduzir os efeitos do capitalismo sobre os mais pobres. Ele acha que os mais pobres eles tendem a sofrer mais quando têm mais filhos, são mais bocas para alimentar, então é preciso ter um controle populacional sobre a demografia dos mais pobres. Tá? E por fim, aquilo que muitos iluministas acreditavam, que hoje falou mais cedo aqui, que seriam os déspotas esclarecidos. Eram estilos de governo onde alguns reis absolutistas aderiram ao iluminismo e começaram, eles mesmos, a tentar, dentro do pressuposto das ideias iluministas, governar. Então, você tem aqui no Brasil o Marquês de Pombal, por exemplo, que vai trazer escola para cá na época, com os jesuítas, mas não só, você tem reis na Prússia, na Rússia, na Áustria, na Espanha, em Portugal, entre o século XVIII e XIX, com a aplicação dos princípios iluministas na administração, só que sem abrir mão, claro, do seu poder absoluto. Então, eles são déspotas, são tiranos, só que são esclarecidos. Eles vão tentar fazer com que não ocorra grandes quebras, grandes transformações, por causa do iluminismo. Só que isso não vai ter jeito. Vocês vão aprender que isso é fato ocorrido. Fechando aqui a aula de hoje, espero que tenham gostado. E é isso aí, galerinha. Grande abraço a todos e até.